Vamos então iniciar nossa preleção dessa noite, nossa preleção que está contida como fonte no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. O nosso tema da noite é fazer o bem sem ostentação, o amor de mãe. Também usamos como fonte o livro dos Espíritos, a questão 919. Me permitam, para que vocês possam acompanhar, eu vou compartilhar rapidamente aqui a minha tela, para que possamos juntos acompanhar essa mensagem de Jesus. Essa mensagem em que Kardec inicia o capítulo do nosso tema da noite, ela está é uma mensagem de São Mateus, no capítulo 6 da Bíblia, que fala assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba que a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita deu, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Certo. Parei aqui a apresentação, não estou conseguindo acompanhar, caso não estejam me vendo, alguém da organização me avisa, tá? A continuidade e o foco dessa noite, gente, está no tema da caridade. Tá? Nós vamos dividir esse tema em duas etapas, a caridade material e a caridade moral. A princípio, esse tema parece fácil, da gente entender. Então, ele vem falar sobre que a sua mão direita não veja o que a sua mão esquerda dá, Então, é tudo ligado à doação, a esse ato que a caridade nos pede. Quando a gente lembra de caridade, a gente lembra do quê? Lembra daquelas pessoas que se encontram na rua, os moradores de rua, pedintes. Quem nunca deu moedas para esses moradores de rua? E aqui a gente já pode iniciar a seguinte reflexão. Normalmente nas grandes cidades temos umas plaquinhas lá nos semáforos, onde normalmente os pedintes estão, para que não dê esmolas. As esmolas acabam ajudando para que aquele ato, que normalmente é temporário, ele seja satisfeito. Então, o dar esmola, a gente está, na verdade, mantendo aquele irmãozinho, que acabou normalmente escolhendo essa maneira de vida. Claro que tem exceções, a gente sabe que, inclusive, algumas reencarnações pedem o zero poder material e pedem que a pessoa seja o mais humilde possível. Então, cientes que sim, existem pessoas que moram nas ruas, até mesmo por provas. Mas a grande maioria, nós temos que ter cuidado ao alimentar esse modo, normalmente, de vida. Sempre que possível que a gente possa dar comida a eles, E o melhor ainda seria oferecer um trabalho. Eu lembro de um momento em que eu estava no centro, estava indo numa farmácia comprar fraldas para minha filha, e uma moradora de rua me abordou pedindo para que comprasse fralda, ou fralda ou remédio, que ela estava com um recém-nascido na sua casa. Enfim, eu, claro, comovido com a situação, pedi para que ela entrasse comigo na farmácia e eu orientei ela para escolher qual seria a fralda, Perguntei também qual seria a idade do filho. E aí eu fui notando, questionando ali, falando um pouquinho com ela,
que ela estava toda enrolada, na verdade, na situação, né? Ela me falou que o filho tinha 1 ano e 3 meses e que queria uma fralda pequena. Aí eu falei, poxa, mas não seria um AG? Aí ela disse que tanto faz. E depois depois que ela saiu, acabou levando a fralda, né? Não entendi muito bem o que aconteceu. Aí perguntei pro atendente da farmácia se ele já conhecia e ele falou que ela passa praticamente o dia pedindo fraldas para as pessoas para depois poder, de alguma maneira, trocar ou obter dinheiro através disso. Então, muito cuidado quando a gente acaba doando algo, né, para as pessoas, se a gente não sabe realmente para que vai usar, para que a gente não se sinta mal depois com isso, né? E o que nós viemos também hoje refletir aqui é que, no primeiro ponto, que a gente não espere reconhecimento quando é feito um ato de uma doação material. O ideal é que a gente contribua, né, com instituições que apoiem o próximo, apoiem os necessitados. Inclusive aqui na nossa região temos vários, né? Imagina num momento desse de pandemia, como a CERT e várias instituições espíritas que apoiam moradores de rua, apoiam pessoas em tratamento com câncer. Então existem realmente muitas empresas sérias, mas muito cuidado com o doar algo material, porque é algo muito fácil, né, da gente estar fazendo. E normalmente quando fazemos isso com ostentação, o mérito, né, e o reconhecimento já termina por ali. Cuidado também com a modéstia, né, das pessoas que fazem a caridade. Existe sim a modéstia real e também a modéstia encenada. Esse trecho do Evangelho, ele fala que há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de deixar uma pontinha à vista para serem reconhecidas, fazendo bem, mas em proveito de si. Então, muito cuidado quando a gente acaba apoiando pessoas que utilizam-se da caridade para palanque, né? É certo que sempre alguém acaba sendo ajudado na caridade, né? Então, seja dos políticos, seja de algum tipo de associação de moradores, algum tipo de grupo. De qualquer maneira, existe algum proveito bom ali. Mas cuidado que quando as pessoas estão querendo aparecer demais, isso acaba envaidecendo, é o orgulho quem acaba comandando e a situação de caridade finaliza na caridade material, que é o que o Espiritismo vem nos explicar que ainda não é o ideal. Estamos vivendo um momento de uma grande calamidade, né? E são nas grandes calamidades que a necessidade da caridade se manifesta. Pois nesses grandes desastres há pequenos desastres particulares. Pessoas num cômodo, nas suas casas, sem se lamentar, sem pedir ajuda, sem pedir apoio. Imagina nessa pandemia quantas pessoas, inclusive, né, provavelmente algumas aqui presentes na nossa reunião, sedentas por carinho, sedentas por amparo, sedentas de esperança. Tudo isso nos faz conhecer um outro tipo de caridade, das pessoas que elas não vão chegar, não vão pedir abertamente nenhum tipo de ajuda. E aí é que está a verdadeira generosidade, aquela que sabe identificar esse tipo de necessidade. Esse tipo de necessidade não está, né, às vezes não está na testa, está quando você conversa ali com um familiar, com um amigo, ou até mesmo com uma pessoa que a gente não se dá muito bem. E aí que vem o conhecimento da caridade moral. É onde a beneficência, sem ostentação, acontece. E aí a gente enxerga que existe um duplo mérito, em que acontece a caridade material, você acaba doando um
pouco do seu tempo, às vezes doando algum tipo de alimento, cesta básica para a pessoa, mas em conjunto com isso, a possibilidade de instruir aquela pessoa, instruir para que ela fique melhor com a situação e para que ela entenda também que não estamos sozinhos, né? Uma parte do Evangelho conta uma historinha de uma senhora rica que trabalhava em favor do próximo. Ela, pelo menos uma vez por semana, saía com a filha, visitando pessoas que necessitavam da caridade, mães, normalmente mães de família com filhos pequenos. E ela ia até as casas, se vestindo extremamente simples, ela e a sua filha, e iria lá doar remédios, doar alimentos. E o caso fala que ainda, além disso, né, uma das senhoras estava com o marido acidentado, hospitalizado, sem poder trabalhar, então não tinha renda nenhuma na família. E estava ainda aflita porque ela não podia ir até o hospital porque tinha as crianças para cuidar. Então a mulher até se comprometeu, essa bondosa senhora, de ir até o hospital, saber como estava o marido e trazer notícias do marido. E ela dava doações também para que as crianças pudessem vender utensílios e ter uma renda para a família. E em um determinado momento, uma das crianças acaba indo até a casa dessa senhora bondosa e reconhecendo-lhe. E ela falou: silêncio, não contes a ninguém que me viu. E aqui é só um exemplo, né, de como o caminho da caridade que Jesus nos explica, sem o reconhecimento, sem a ostentação, sem coisas que nos envaidecem, nos mexem com orgulho, é o caminho mais ideal a ser seguido. E é um caminho que busca ajudar sem humilhar aquela pessoa que está recebendo. É um caminho que busca um vínculo de amizade e até fazer parecer com que o beneficiado, né, aquele que está recebendo o benefício, não é aquele que está recebendo a doação ou as palavras, é a pessoa que está realizando o ato, né? Nesse exemplo que eu dei, o maior beneficiário seria a própria senhora bondosa. A caridade orgulhosa, ela esmaga. A verdadeira caridade, ela sabe encontrar palavras dóceis, amáveis, que deixam o beneficiário à vontade. O sublime da verdadeira generosidade acontece quando o benfeitor, olha só, mudando de papel, encontra ele próprio parecer o beneficiado. E o tema, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele finaliza com várias instruções dos Espíritos. Eu até recomendo para que vocês leiam esse capítulo, tá? Em especial as instruções, porque elas são muito simples e diretas, tá? E alguns trechinhos eu vou trazer aqui para a gente poder refletir. Amai, pois, o vosso próximo, amai como a vós mesmos, pois agora sabeis que esse infeliz que repelis talvez é um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, quão não será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? E aqui, espíritas, uma chamada de atenção, né? Às vezes temos oportunidade de ajudar alguém, e alguém que por algum motivo não nos damos muito bem, e se não devemos, né, ou não temos condições, ou não é o ideal ajudar materialmente, que possamos ajudar moralmente com algum tipo de orientação. Pois essa pessoa, mesmo que não seja um familiar, um amigo, ela pode ser alguém que nós tenhamos algo a reparar. Outra instrução que os Espíritos nos trazem é saber ser surdo perante bocas mal acostumadas às zombarias. E isso é difícil, né? Saber calar-se deixando que o outro, mais tolo que si, ele fale,
mas que aquela zombaria não seja alimentada, né, não seja aumentada com a nossa concordância. Jamais devemos desprezar os semelhantes. E por fim, um dos itens que eu achei mais interessante, quando a gente não tem o necessário, não pode sair de casa para ajudar o próximo, nós temos outras maneiras de apoiar na caridade, com o pensamento, com as palavras ou com as ações. Nos pensamentos nós conseguimos apoiar os nossos semelhantes orando pelos moradores de rua, orando pelas pessoas necessitadas, orando pelos idosos, por aqueles que estão acometidos aí com o coronavírus e jamais esquecendo dos jovens, viu? Uma coisa que hoje me veio muito à mente foi a lembrança de como estão os jovens, né, nessa situação toda. Normalmente eles têm menos experiência de vida, têm muito mais medos, receios e necessidade de apoio das pessoas de mais idade, de mais experiência. Se podemos apoiar com a oração, que oramos por eles, o ideal é ainda assim com as palavras, conduzindo-os à esperança, para que façam entender que esse momento de calamidade que vivemos vai passar e que estamos passando por isso tudo juntos e vamos sim superar. E, se possível, que possamos ter ações ligadas à benfeitoria, a apoio em casas de assistência, e tudo isso, né, a gente às vezes não consegue fazer de uma vez só, mas conseguimos, com o apoio de Jesus, com toda essa instrução do Espiritismo, saber qual é o melhor caminho a seguir. E o caminho da benfeitoria é um caminho que nos tira do orgulho, nos demanda humildade e nos auxilia à evolução nessa caminhada do espírito que estamos necessitados e tão sedentos aí a fazer. E que assim seja.